Os céus proclamam a glória do Senhor, diz assim um salmo desse dia, o Salmo 18 da liturgia desta terça-feira. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. O salmo de hoje é um salmo bem breve, em que nós queremos, através dele, responder: nós devemos adorar a Deus ou a criação? O salmista, nessa oração, porque todo salmo é uma oração na verdade, ele coloca o seu vislumbramento, o seu espantar-se, diante da maravilhosa criação de Deus. Isso é um caminho, de repente, para nos encontrar com Deus, assim como fez Francisco de Assis. São Francisco, uma das formas que ele teve de crescer no amor a Deus foi através da criação. Por isso, alguns cânticos, algumas orações falam do irmão Sol, da irmã Terra, irmã Lua, nesse sentido de que São Francisco de Assis, ao se admirar com a grandiosidade da criação, ele chegou a adorar a grandeza infinita do Criador. O que não pode acontecer é o inverso. A gente deixar Deus e começar a adorar a criação. Hoje existem várias ideologias onde coloca-se a natureza quase no lugar do ser humano, como se o ser humano fosse culpado de existir. É claro que o ser humano tem que preservar a natureza, tem que preservar a criação, mas quando se tira até a parte espiritual deste ser humano, está aí como intruso na criação, esse não é o pensamento teológico correto, não é o pensamento teológico católico. Deus, lá no Gênesis, quando fez Adão e Eva, colocou no paraíso para que eles cuidassem da criação. O ser humano não está como intruso, não. Devemos ter cuidado com certas ideologias que nós bebemos por aí com um embrulho de verdade, porque toda ideologia ela é uma mentira com um embrulho de verdade, onde se diz que é para preservar as baleias, preservar a natureza, esquecendo até das crianças que são abortadas, e coloca o ser humano como um intruso, que não deveria existir esse ser humano. Há falas, inclusive, na universidade, acadêmicas, com um tom científico, justamente no patamar científico, de dizer que seria melhor se o ser humano não existisse. E essa pessoa se esquece que ela está no meio da humanidade. Ela também, que está fazendo esse estudo de mestrado, doutorado, não sei, ela também era um ser humano. São Tomás de Aquino, ele fala das 3 vias de conhecimento a Deus. A criação seria o patamar primeiro, a fé seria o patamar segundo, e o terceiro seria justamente a visão, a glória. Então o ser humano ele vai de forma gradativa ao encontro com Deus. Criação, através da razão, nós podemos nos admirar com Deus através da sua criação e não ficar adorando a árvore, pela árvore, por exemplo. Depois vamos a outra via que São Tomás de Aquino diz, das vias de conhecimento a Deus, a fé e a razão. A primeira é a razão, depois a fé, que seria essa segunda asa que nos faz alçar voos até Deus, como nos recorda São Tomás de Aquino. E a terceira via é justamente a visão, a glória, em que não vamos mais precisar nem da fé nem da razão, porque já estamos diante de Deus na glória. Esse ensinamento de São Tomás de Aquino nos ajuda a entender que a criação seria, através da razão, o primeiro patamar.
E não ficarmos aí, porque senão ninguém sobe para lugar nenhum. Não é verdade? Peçamos ao Senhor, hoje rezando esse Salmo 18, os céus proclamam a glória do Senhor. Que a própria criação louva a Deus. A própria criação, ela nos faz colocar os nossos olhos fixos em Deus. E não ficarmos na criação pela criação, porque senão não sairíamos do primeiro patamar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Você que chegou até aqui, coloque justamente nos comentários essa frase do Salmo de hoje, o Salmo 18. Os céus proclamam a glória do Senhor. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, siga o nosso canal, deixe aqui o seu comentário. Unidos na oração e na Eucaristia, coragem.